Olá pessoal, vamos falar hoje sobre spin, lathe ou a técnica do torno, que é aquela técnica onde você às vezes faz aquela modelagem, mesmo utilizando aquele torno para fazer modelagem em barro, para fazer vasos, esse tipo de coisa. Só que a gente vai fazer isso virtualmente em 3D, tá? Inicialmente eu vou deletar o cubo, vou criar uma mesh, no caso um círculo, circle, 7, 5 para ficar em ortográfico. E no meu caso eu quero poucos vértices nesse círculo. Vamos colocar aqui 12, ok? Porque eu quero controlar melhor esses vértices. Quero fazer apenas um lado. A ideia é que a gente faça é também conhecida essa técnica como superfície de revolução. Eu vou entrar em Edit Mode, com Tab, vou ver na minha visão de frente, depois eu teco RX 90 graus, rotaciono, vou selecionar os vértices desse lado, meu lado esquerdo, e eu tenho aqui apenas o lado direito. O que eu quero exatamente? No meu caso eu quero fazer a modelagem de uma garrafa. E ela vai ser uma superfície de revolução. Bom, no caso, eu vou fazer o seguinte também. Quero colocar uma outra coisa que é trabalhando com referências. Ou seja, eu queria gravar em cima de alguma coisa que exista. Ter alguma referência para trabalhar. Então eu vou aqui em referência. Eu baixei aqui uma garrafa de cachaça. Tá? Apenas puxei para cá, Alt G, para ele ir lá para o centro do universo. Ctrl clique. E eu tenho aqui a minha garrafa que eu posso inclusive afastar um pouquinho mais de Y. A ideia é ter somente, eu vou teclar F2 aqui, teclando F2 aqui só para dar um nome, um ref, tá? E eu posso depois só tirar ela daqui. Essas imagens não são renderizáveis, inclusive vendo aqui pela visão da câmera, se eu teclar F12 nada vai ser renderizado, porque o círculo, aliás, esses pontos, eu não tenho faces em nenhum desses pontos, então eles não vão ser renderizáveis. Mas a partir desses pontos eu posso começar a fazer o desenho da minha garrafa. No caso aqui eu vou até fazer o seguinte, GY, para ele vir só, desculpe, Z, para ir somente para cima e para baixo, tá? G, Z, e aí veja que existe uma protuberância aqui, G, no caso, eu coloquei Z aqui porque eu quero que esse ponto esteja, se a gente ler por aqui, eu quero que o X dele seja 0, para que encaixe do outro lado. Então eu vou seguindo aqui a minha referência, não precisa ser exata, porque eu quero trabalhar utilizando poucos pontos, eu quero utilizar poucos pontos e subdividir o surface, para ter uma malha mais leve. Caso, ó, eu já tenho até aqui, eu posso vir com essa para cá. E agora, e aí, faltaram pontos aqui. Vou colocar aqui só para dar essa inclinação. O que eu faço? Existem duas formas de trabalhar isso, tá? Mas antes eu vou fazer o seguinte, voltando para essa questão das referências, se você clicar aqui, você tem algumas possibilidades de trabalhar melhor essa referência. Por exemplo, quero transparência nela, e aí eu diminuo aqui a transparência. Ok? Ela é uma referência que ela está meio que em 3D, então você pode colocar uma para frente, para o lado, tá? E deixa eu ver aqui. Uma outra característica aqui, que no caso eu não quero que eu clique nela sem querer, tá? Existem algumas formas de fazer isso, mas uma forma
bem direta e bem interessante é você clicando aqui, selecionando essas possibilidades aqui de visualização, e aqui na minha ref agora eu vou clicar que ela não é selecionável, então eu não posso mais selecionar a referência de volta, ok? Fica melhor de trabalhar. Tab. Uma primeira forma de continuar esses pontos, a tecla E de exclusão, e eu continuo. Uma outra, bastante interessante, é segurar na tecla Ctrl com o botão da direita do mouse, ou como você configurar a sua caneta, você dá Ctrl clique utilizando isso. Então você coloca ao menos, eu procuro colocar menos pontos possíveis, para que depois eu faça outros tipos de ajustes. O interessante do 3D é que você pode aproximar o tanto que você quiser, né? Ajusta os pontos, tecla G aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ctrl clique, Ctrl clique. Nesse caso eu quero que esse ponto esteja exatamente no X0. Seria um ponto de encaixe. Se eu quiser que esses pontos estejam no mesmo plano, eu posso fazer o seguinte, SZ0. Considerando que eles estão. Ou então eu copio, né, no Z os vértices aqui. 0, ok. Eu posso fazer mais alguns ajustes aqui. Se eu quiser mais um pontinho aqui, o que eu faço? Seleciono esses dois, botão na direita, subdivide, e aí eu posso ter uma coisinha mais assim. Caso seja necessário. Bom, uma vez tendo feito isso, eu tenho só a silhueta, digamos assim, desse elemento. Então, para fazer o torno, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um modificador chamado Screw. Pronto. Eu tenho minha garrafa de cachaça, ok? No caso, a minha referência eu posso até apagar, clicando aqui, tirar, não apaguei totalmente, quer dizer, você já encaixou do outro lado também, né? Tá ok, então não vou precisar mais dela. E é isso, eu tenho um objeto, só que no caso é interessante a gente atentar para alguns detalhes. Vamos dar uma olhada nesse modificador Screw. Lembrando que eu posso modificar o ângulo dele. Eu poderia ter só 180 graus, eu poderia ter só meia garrafa. Obviamente ninguém vai querer meia garrafa dessa forma, né? Mas é só para a gente ter uma ideia. Eu posso diminuir também, eu vou voltar para 360. Isso serve para outras coisas também, mas a gente vai focar na questão do torno. Eu posso ter menos passos aqui, por exemplo, posso ter 8 passos somente. Vejam que vai ficar com menos detalhes. 4 passos. Ficou uma garrafa. Até interessante também, existem garrafas e elementos que são feitos dessa forma. 8, né? 7, 6. E render steps eu posso colocar 6 também. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer uma edição mais audaciosa nesse elemento. Então, para isso, eu vou salvar aqui Ctrl Shift S, vou salvar uma nova versão. Para isso, às vezes é interessante. Antes disso, eu vou até testar Subdivision Surface. Olha só. Se aumentar o número de passos, não vai fazer assim tanta diferença. Mas eu vou deixar outra. Ok? Eu posso dar um Apply. E aí eu tenho a minha garrafa totalmente editável. Então, eu posso, no caso, poderia até voltar com a referência, colocar mais elementos, por exemplo, aqui.
Ctrl R, fazer um corte para que eu possa ter uma visualização mais parecida com a garrafa. Alt S, aumentando aqui também. Em alguns casos eu preciso fazer mais uma remodelagemzinha aqui, mas eu fico com menos vértices e tenho um objeto completo. Isso é muito útil, por exemplo, quando você quer fazer elementos como vou fazer uma extrusão, vou fazer um outro elemento aqui para compor essa minha garrafa, tá? Aí você vai precisar do elemento totalmente Então, veja que existe um detalhezinho aqui que está meio esquisito, né? Que você colocou todos os vértices juntos aqui. Gostaria de fazer que eles fossem apenas um só. Então, o que eu faço? Não só isso, você pode até selecionar tudo isso e vem aqui em Merge, você vai juntar todos esses vértices pela distância. Então, ele removeu 14 vértices aqui. E aí, o que acontece é que você agora tem um só vértice e a malha está mais enxuta. Ela está mais coerente com o que deveria ser. Então, isso é uma das coisas que você precisa fazer. É o que era antigamente o Remove Doubles. Hoje você tem essa possibilidade. Ok? Então é isso. A gente viu referências, torno e como você trabalhar subsequentemente em torno desse elemento. Sempre é interessante, às vezes, eu fiz uma coisa rápida aqui, não pensei muito, mas você observar como é que está o seu modelo sem o Subdivision Surface, para a gente ter uma noção de como essas coisas estão se encaixando. Aqui a gente fez um elemento que não ficou tão interessante assim, mas depois você vai tornando ele mais coerente. Tá? Ok, é isso, gente. Técnica do spin, lathe, torno, utilizando screw, e até a próxima.